vitória do Vasco na fase anterior da Copa Libertadores, ficaram todos de olho sobre como estariam as manchetes hoje. E as manchetes estão enaltecendo a grande história até aqui dos times cariocas no ano, que é o Vasco. Vasco vivo e super vivo na Libertadores. É a capa do Globo de hoje, aquele abraço, porque precisava golear ontem o jogo de volta em Sucre, na Bolívia, complicado, e o Vasco goleou 4-0 jogando em São Januário. E o Extra destacou no Paraíso. Duas belas capas. A gente roda aqui números do Vasco nessa Libertadores. Vamos descontar o fato de que os adversários não eram grandes adversários de respeito. Mas o Vasco foi lá e fez a parte dele. Em 3 jogos, 10 gols, 44 finalizações, posse de bola legal, passes certos bacana, 95% de acerto e nenhum gol sofrido. Muitas vezes times encaram adversários mais fracos e sofrem. O Vasco pegou times mais fracos e está construindo bem a sua história até aqui. E dá para chamar até de reencontro com a história, porque o que eu tenho visto de gente que não é vascaína, mas que desde a saída do Eurico Miranda está disposta a abraçar o Vasco na Libertadores. O Vasco sempre foi, eu sempre tive na minha infância a imagem do Vasco. Torcedor de time grande não quer ser querido pelo rival, ele quer ser temido pelo rival. Mas eu sempre vi uma simpatia pelo Vasco, pela história gloriosa que o Vasco tem de luta social, de luta contra o preconceito. E talvez por causa de seus dirigentes em determinados momentos da sua história, essa simpatia que muita gente nutriu pelo Vasco foi deixada de lado. E vejo ela voltando aos poucos. Quero rodar os melhores momentos desse jogo que a Globo transmitiu. Não sei se o Casão e o Charles conseguiram assistir. Eu vi o jogo. Eu vi e acho que o Vasco, independentemente da fragilidade do adversário, jogou bem, Charles. Jogou bem e fez, como você disse, cumpriu o seu papel, porque ele tinha que encaminhar a classificação no jogo aqui em São Januário, né? E foi exatamente isso que o Vasco conseguiu, né? Lutou até o último momento do jogo, marcou um gol, se não me engano, aos 49, não foi isso? O gol do Rildo, né? Foi aos 49. Exatamente, o último gol, exatamente. Eu cheguei no finzinho, porque eu vim depois do jogo da tarde que eu vim pro Rio, né? E cheguei muito em cima, no finalzinho. Mas você trouxe aquela chuva pro Rio, né? Foi, a nuvem entrou junto comigo, ela sentou do meu lado. Casão, o que eu achei interessante é que o Vasco entrou em campo sabendo que ele precisava fazer volume de gols, cara. Então, assim, ele foi jogar o tempo inteiro, ele não parou. Ele sabia que até os 49 do segundo tempo, quanto mais gols ele fizesse, ele não diminuiu o ritmo. Ele precisava fazer saldo. Então, ele jogou para fazer saldo com uma intensidade bacana. Eu gostei muito de ver o Vasco jogar, cara. Aliás, tenho gostado de ver o Vasco nas mãos do Zé Ricardo. Esse time aí, o ano passado, eliminou o Atlético Mineiro e o Palmeiras na Libertadores. Exato. Então, Palmeiras não, né? Palmeiras não, quem foi o outro? Ele pegou o Palmeiras na primeira fase, ganhou lá e perdeu aqui de 1-0 aos 49 do segundo tempo. E deu canseira no Palmeiras. Aí eliminou o Galo nas oitavas. Ganhou de 1-0 lá e empatou 0-0 no Mineirão. Então é uma equipe que, pelo menos, você não sabe o que acontece, que sofre as mesmas coisas que o time brasileiro sofre. Muda muito de jogador de um ano para o outro. Mas você tinha que tomar uma precaução pelo que aconteceu ano passado. E o Vasco fez a coisa perfeita. Não vamos dar chance para esse time. Mole, né? Vamos lá e vamos atropelar. Isso não garante, mas dá um grande passo para a classificação. Ano passado, esse time ganhou do River Plate de 3-0, mas era jogo de ida, né? E se o placar se repetir, se eles conseguirem esse feito, o Vasco estará classificado. Ele tem que tomar 4 gols lá, vai ter a chance já de entrar em campo para não tomar gol o Vasco. E eu queria abrir aspas para o treinador Zé Ricardo. Queria parabenizar a torcida vascaína, foram 90 e poucos minutos cantando, e isso aí a gente percebe, sente isso, os atletas também. Hoje tivemos uma atuação muito boa, estava muito confiante, a gente estava muito confiante pelo nível de treinamento que fizemos, pela condição que passamos de informação do adversário. A gente viu que o adversário fez uma troca tática ali, se fortaleceu muito na marcação, mesmo assim tivemos paciência. Então acho que a vitória foi construída, e isso é legal, na nossa maneira de jogar. Agora, amigos, eu não sei se vocês vão conseguir ver em casa, olha aqui em cima da orelha aqui, eu não sei se ele vai conseguir dormir hoje, porque o Galo vai cantar de noite. Que soco ele levou do goleiro do Jorge Wilson. Ele tava me... Como é que foi a jogada toda? Conta pra gente, Paulinho. No momento que eu vi que o Iago ia bater pro gol, eu já fiquei esperto na linha, esperando algum bate-rebate, a bola acabou sobrando.
fiquei meio receoso na hora de poder ir na disputa, porque quando o goleiro sai assim, a gente sabe que ele vem com muita força. Mas na hora só pensei em tocar na bola, acabei levando uma pancada ali que doeu bastante. Mas acho que tem o barulho da torcida gritando e fiquei feliz com o gol. Esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo é da chuva. Vocês não têm ideia da tempestade que assolou o Rio de Janeiro nessa madrugada. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida, velho. O Rio de Janeiro acordou em estado de atenção, inclusive com algumas ruas alagadas, árvores, mais de 100 árvores caíram nessa madrugada. O Marcelo Barreto já está microfonado? Chega aí, Barreto. Sim. O carnavalesco Marcelo Barreto, né, da Salgueiro... Do Salgueiro, você vê que não é minha praia, né? Não é minha praia. Ele atentou para um detalhe que ninguém da equipe do Redação tinha olhado na capa do Extra do Rio de Janeiro. Bota a capa e conta pra gente, Barreto. Mandei mensagem para todo mundo, inclusive para você. Pô, mas eu tô aqui no ar, cara. No Paraíso é uma referência a Paraíso do Tuiuti, escola vice-campeã do Carnaval Carioca. Você vê que o subtítulo diz ali que o Vasco desfila com harmonia em São Januário. E é o mesmo bairro do Vasco. É um bairro vizinho, né? São Cristóvão. Hoje existe o bairro Vasco da Gama. Exato. Né? São Januário foi transformado em Vasco da Gama. Mas é tudo ali na região de São Cristóvão. Caramba, cara. São vizinhos. Pô, que contribuição. O cara senta aqui atrás, pode dar a contribuição. Bancada rock and roll. Bancada rock and roll. Tem uma galera do samba ali atrás também. Eu já aprendi Carlos Eduardo Sainz, todo é gol. Do Salgueiro. A escola é Acadêmicos do Salgueiro, mas a gente diz o Salgueiro. Temos aqui o Barreto do Salgueiro, o Sardinha da Mangueira e muito mais. O que teremos no Seleção Sport TV de hoje? Rapaz, não tem como não falar do Vasco nesse 4-0. E eu estava observando também a reação aí, a atuação do Neymar. Algumas coisas que o Casão falou aí vão repercutir no programa também. Casão tá severo com o Neymar, hein, Casão? Não tô severo, eu acho que eu tô sendo realista. Eu acho que o brasileiro é acostumado a ficar passando a mão na cabeça do filho, sabe? Mas que de repente quando ele cresce, o filho segue uma linha que os pais não queriam. Porque eles ficam passando a mão na cabeça do garoto, o tempo, meu filho, ele é assim mesmo. Na hora que o cara cresce, aquele assim mesmo é um problema desse tamanho. Eu falo por mim. Passaram a mão na minha cabeça pra caramba. Depois daquilo que era normal virou um problema. Então eu tenho na Você pele. Resolveu, né? Eu resolvi, graças a Deus, mas eu tenho na pele e sei que o brasileiro é assim. E hoje nós vamos entrevistar o Iago Pikachu. Então tem uma pergunta para fazer para ele. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Quem você prefere enfrentar na final do Mundial? Porque caem ali pela esquerda, né? Ele está do lado direito da defesa. Só né? isso. Vamos ver qual vai ser a resposta. Olha, valeu, Barreto. Eu vou mostrar aqui a torcida do Vasco celebrando o seu treinador ontem à noite em São Januário. Olha que bonito. A gente tem que elogiar o trabalho do Zé Ricardo. Né? Sem dúvida. O Charles falava aqui que temos que elogiar o trabalho do Zé Ricardo. Começa pela coragem. Eu achei corajosa a decisão de... Ele foi demitido do Flamengo e assumiu um time pelo qual ninguém dava nada, que era o Vasco no passado. Ele tinha um risco danado. Acho que ele foi corajoso, cara. Vocês não acham? Acho que sim, a gente vive essa situação sempre. Todo ano é a mesma coisa. Um treinador não vai bem no início de temporada, numa parte da temporada, e é demitido sumariamente. Foi o que aconteceu com o Zé Ricardo, né? E aí passou um tempo o Vasco contratou o Zé Ricardo. Ele está fazendo um trabalho excelente, assim. Eu ainda me pergunto por que o Flamengo acabou demitindo o Zé Ricardo naquele momento. Então, ele estava fazendo um bom trabalho, né? Mas agora, bons trabalhos demoram para você consolidar, para você fazer, né? A gente fala aquele exemplo clássico aqui do Redação, né? Do Tite, quando apanhou feio na Libertadores, naquele Tolima. A gente falou isso aqui, né, André? Acho que talvez a primeira vez ou a segunda vez que eu vi aqui na Redação. Né? Foi a primeira vez que eu vi alguém dizer que o Tite era o maior treinador da história do Corinthians antes de ele ser. Porque o Corinthians acabava de ser eliminado pelo Tolima e o Charles falava isso. Claro que eu lembro. Estava em discussão, então vamos demitir o Tite. Eu achei que você estava louco na época. E eu falei, de jeito nenhum. O Tite é o Alan Ferguson. Do Corinthians. Ele é o treinador do Corinthians, vai ser o melhor treinador do Corinthians. O Corinthians nem havia campeonato, não tinha ganhado nada. Foi eliminado no começo do ano. Foi na pré-Libertadores. Não, o Corinthians até hoje é o único time brasileiro que caiu. Agora a Chape se junta ao Corinthians, antes da fase de grupos.
E a época era um vexame, boa parte da torcida queria a cabeça do Tite, que não era o Tite unanimidade de hoje. Não é. Ele era um Tite que era mais zoado pelo linguajar dele, não tinha tantas conquistas, tinha uma Copa do Brasil com o Grêmio. Porque leva tempo, né? É isso que a gente está falando. E a época eu não vi esse talento todo no Tite, você viu. E o Corinthians também. Então, o Charles foi corajoso, porque ele bancou um cara que não ia depender dele. Eu lembro disso. O cara que ia ter que fazer o trabalho para dar razão àquilo que ele tinha falado. O Zé Ricardo é diferente. Eu acho que o Zé do Ricardo, quando ele saiu do Flamengo, ele tinha certeza que o trabalho dele era bom. Ele tinha certeza que o Flamengo tinha cometido uma injustiça com ele, que ele precisava de tempo para trabalhar. Então, na realidade, a única coragem que eu vejo no Zé Ricardo nessa mudança é exatamente sair do Flamengo e ir pro Vasco. Aí é uma coragem. O time em crise. O time em crise, mas um grande rival da mesma cidade. Sim. Aí é complicado. Mas ele foi sabendo, com certeza, que o que ele estava fazendo no Flamengo estava certo. Né? Não foi entendido, mas ele tinha certeza que ele estava fazendo certo. Porque se ele tivesse, será mesmo que eu não estou bem? O Flamengo me demitiu, aí o Vasco caindo pelos pedaços, pela tabela, e o cara querendo contratar. Se ele não tivesse confiante no trabalho dele, não dá para ir. O treinador só vai quando ele confia no trabalho. Treinador profissional mesmo. Não é aquele treinador que vai buscar a grana nos clubes. Tem um monte desses, né? Não confia no trabalho dele, vai lá, pega um time caindo pelas tabelas. Aí eu queria te contar uma história, sem citar nomes, que acho deselegante citar o nome do treinador, da história que eu vou contar. O Zé Ricardo, o Alberto Valentim agora no Botafogo, o Jair Ventura no passado, o próprio Carille, eles são fruto de um processo que os clubes se viram diante de pedidas irreais de treinadores com mais currículo, irreais mesmo, e falaram, opa, não está valendo a pena pagar essa grana que a gente paga para alguns desses nomes. Não tem como, não dá, vamos procurar alternativas. E assim, não é que essas alternativas sejam dinheiro de pinga, estamos falando de salários de 80, 90 mil reais. Quem no Brasil ganha isso? É um bom salário. Só que treinadores mais renomados, por exemplo, o Botafogo sondou um treinador mais renomado, mas que não vive um bom momento já há um bom tempo, né? Tem tido trabalhos interrompidos em sequência, e o cara pediu 460 mil mais 80 mil para auxiliar dele para o Botafogo. Ele falou, não tem a menor condição. A conta não fecha. Não dá, não tem como pagar. Se eu pagar isso, eu não contrato mais ninguém. Eu posso pagar 100 mil, 120, 90, que para os padrões brasileiros é um ótimo salário. Então, se buscou esses treinadores por necessidade. Não foi uma ideia, vamos procurar, foi por necessidade financeira mesmo. E vários deles estão aproveitando a chance e se firmando, vários. Eu acho que a partir dos anos 90, né, vinha da década de 80, dos anos 90, se firmou esse piso que você falou ainda, né, do salário dos treinadores. Alguns viraram super treinadores. Né? E aí, essa realidade, imagina, a conta de um clube como o Botafogo, por exemplo, que tem menos dinheiro que o Flamengo, infelizmente. Não rola, não dá para pagar, 460 não dá, não tem como. Então não vai pagar mesmo. Inclusive, eu acho bom que aconteça isso, porque abre espaço para gente nova. Você citou esses treinadores que foram citados por você agora, Jair Ventura, né, que agora está no Santos. Baita treinador, já fez um ótimo trabalho no Botafogo, baita treinador. Então, acho que esse até é uma solução muito interessante. O Alberto também. O Alberto refrescar, renovar. Né? O Alberto ficou muito tempo no Palmeiras. Quando o fogo pegava, era ele que ia lá para frente do time para segurar a onda. Os jogadores do Palmeiras gostam muito dele. E ele estava certo em tentar seguir a carreira de treinador. E é uma ótima escolha do Botafogo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas pelo passado dele, dá para assim, apostar aí, dá para apostar também no treinador que você falou, que pediu 400 mil, já perdeu, foi demitido umas 3, 4 vezes aí, não precisa pensar muito. Quem será, né? Eu vou abrir aspas para o novo treinador do Botafogo, Alberto Valentim.